Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 4 de junho do ano 2000. Os meus direitos. Que nenhum de vós procure distorcer o que é meu. Assim como te dou todo o direito de fazeres o que queres, então não te ponhas contra os meus assuntos, pois tudo o que eu determino é lei. Lei santa, pura e sem mancha. E pelas dos homens, hoje se diz uma coisa e amanhã já se diz outra. Ninguém sustenta o que diz, mas eu posso. Vocês precisam de 2 ou mais testemunhas, mas eu dou testemunho de mim mesmo. Todo aquele que puser a mão nos que me pertencem e vier a fazer como quer, este ou esta pessoa é considerado traidor. Se condenas alguém por causa do meu santo nome, antes devias pensar primeiro. Os condenados são os que julgam. Jonas quis se desviar do que o mandei fazer. No entanto, por si mesmo recebeu o castigo. Estou dizendo isto a todos os meus servidores de minha igreja. Não castigueis um só dos meus servidores, mas deixeis este servir-me, como eu quero e não como vós quereis, pois eu sei o que estou fazendo. Se as leis dos homens é punir quem erra, as minhas leis é fazer justiça, para depois, no juízo final, dar a punição. Ouço dizer de ti que não aceitas mais se curvarem em minha frente. De quem aprendesses isto? Dos meus santos? Dos meus anjos? De minha santa mãe? Se disseres que não é nada disso, eu direi que são sim novas normas, alegando que não se pode ficar parado no passado. Leias quantas vezes quiseres e vê o que falei. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Mateus capítulo 24, versículo 35. A obrigação de um sacerdote ou bispo é defender as minhas leis e não revogá-las. Quando o juiz deste mundo for retirado do que é meu, junto com ele irão milhões que se dizem meus servidores. Um sacerdote pode salvar muitas almas, mas também pode arrastar milhares de almas para o inferno. Os antigos sacerdotes me traíram enquanto estava na terra, até os meus 33 anos. Agora começou tudo novamente. Não todos, mas a maioria. Quem busca a paz encontrará. Quem procura confusão, vai encontrar dor e tristeza. Ó homem, aprendeste com quem as primeiras palavras? Não foi com teus pais? E teus pais aprenderam com quem? E assim foi sucessivamente até no começo. Por mim foi o início de todas as coisas, e dei o direito de todos viverem, e não só os que se acharem mais inteligentes. Procures primeiro olhar os teus erros e não os dos outros. O discípulo não pode ser maior do que seu mestre, e este sou eu, Jesus. Com essa mensagem, então, novamente abre espaço para a gente puxar pelo assunto das pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, né? Não querem agradar a Deus. E assim, então, faz a vontade do homem. Aqui ele está puxando, né, um pouquinho mais a orelha dos sacerdotes. Fala aqui em bispo, que querem impor as suas leis. E até no evangelho de hoje fala, né? Não busqueis fazer a sua própria lei, né, na frente dos homens. A lei é de Deus e nós temos que cumpri-la. Ontem, conversando um pouco com os irmãos da caminhada, e eles estavam falando que lá no sítio, lá em São Paulo, né, o seu Antônio, a dona Ana e o filho dela, e aí eles estavam falando que a caminhada para eles também não está muito fácil. Só um minutinho. Não está muito fácil, porque
querem falar a verdade e as pessoas já estão doutrinadas de uma forma totalmente diferente, né? Eles têm um sítio lá onde alugam para as pessoas e é para festa, né? Então tentaram impor um pouquinho de regra, mas não conseguem, né? Por quê? Porque o ser humano já está com a cabeça virada. Eles estavam conversando bastante comigo ontem, falando, Zeca, não é fácil fazer as pessoas enxergarem, né? Mas claro que não é fácil, porque todo mundo quer mordomia, todo mundo quer as coisas do mundo, né? Quer facilidades. Então, um pouquinho de regra para a gente cumprir, não querem. E ali Jesus está falando na mensagem, né? As leis são minhas. Não foram feitas para ser revogadas, elas foram feitas para ser cumpridas. Então, o nosso profeta, por 45 anos, evangelizou, falando sempre a verdade. Por fim, a própria família não aceitava, né? Os irmãos e sobrinhos, e cunhados e cunhadas. Então, não é fácil, claro que não é. Mas Deus faz esse teste com a gente. Eu quero ver até onde tu vai ser verdadeiro. Eu quero ver até onde vais me obedecer. Porque no juízo final, sim, como ele fala ali, né? Aí ele vai cobrar, aí ele vai julgar. Mas lá no finalzinho. Então a gente deve cuidar muito para não fazer julgamentos precipitados. Também não querer empurrar goela abaixo, né, das pessoas. Aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente aprendeu também com tanto tempo, tantos anos, né, sendo doutrinado. Então falar a verdade sempre nós devemos falar, mas deixa que a conversão é com Deus. Se as pessoas não se converterem, não faz mal. O importante é nós falar a verdade sempre, mostrar o caminho que Deus está pedindo. Mesmo nesse tempo de tribulação que a gente está vivendo hoje, onde todos querem ser dono do próprio nariz, né? Ninguém quer ouvir mais nada. Quando a gente fala alguma coisa, já torcem o nariz e... vocês são daquele tempo atrasado. E Jesus diz aí na mensagem nesse assunto também, né? E as pessoas pensam que a gente é atrasado, mas não é. As leis de Deus são as mesmas. E quando ele voltar, ele vai cobrar essa lei que ele deixou, né? Fidelidade a ele. E principalmente hoje a gente vê, como ele fala na mensagem, né? No começo foi os sacerdotes que traíram ele, na época dele, né? Os 33 anos. E começou tudo novamente. Traição. É traição em cima de traição. Mesmo nas pequenas coisas, né, que a gente pode pensar, poxa, mas eles são obrigados a fazer. Eles precisam fazer. Não são. Ninguém é obrigado a fazer nada do que é errado. Nós podemos dar contrariedade, sim. Quando a gente vê que não é certo, a gente pode dar contrário. Não aceitar. Mesmo que queiram nos calar, né? Mesmo que nos botem lá de escanteio, não faz mal. Tem alguns sacerdotes aí que estão na mídia, vocês podem ver, que estão lutando a favor de Deus. Estão mostrando a verdade. Estão sendo punidos? Ninguém sabe. Se vão ser punidos? Ninguém sabe. Mas estão sendo verdadeiros, né? Quando faz isso, vocês podem perceber isso daí. Quando faz isso, agrada a Deus e faz a vontade de Deus, o próprio inimigo de Deus tenta calar, né? Faz de tudo para calar um sacerdote que procura agir correto. Nós temos um exemplo muito forte, o nosso sacerdote aqui, Padre Geraldo. Vocês veem que ele está procurando caminhar corretinho, né? Lendo as mensagens, falando do profeta, falando daquilo que Deus pede. Falou, na última homilia que fez no domingo, falou das vestes, falou das pessoas que estão procurando caminhar de uma forma errada. O que acontece? O inimigo vai lá e aumenta as dores dele, né? Faz criar que a doença aperte mais ele. Para quê? Para que ele sofra. Para tentar calá-lo também, né? Está aí há 2 dias já sem missa. O coitado ele não consegue, né? Porque deve ser muito triste isso que está passando. Então está lá novamente no hospital. Então nós devemos fazer o quê? Nos unir cada vez mais. As nossas orações devem intensificar ela. Para que Deus então conforte um pouco mais ele, né? O Padre Geraldo. Nós devemos aumentar nossas orações por ele. Para que a gente também possa ter Santa Missa, os sacramentos, né? Que são tão necessários para nós. Mas nós temos que ter essa consciência. O inimigo não vai dar trégua. A gente vem falando isso tanto tempo, ele não vai dar trégua. Quanto mais vocês rezarem, quanto mais nós, né, rezarmos, mais ele vai perturbar. Mais ele vai pôr empecilhos aí para ver se impede. E é aí que Deus está testando a gente, né? Vamos ver até onde você vai aguentar. Nessa mensagem, Jesus também fala de Jonas, né? Deus determinou para ele uma lei e ele tentou
driblar isso ali, né? Ele sofreu. Quando Deus pede, tem que ser feito. Então nós fomos chamados para quê? Para falar a verdade e para fazer aquilo que Deus quer, e não o que o homem quer, não agradar o homem. A gente sabe que nessa caminhada que a gente está, esses anos todos, né? Quantas pessoas já passaram por nós? Quantas pessoas se fizeram amigos nossos, né? E hoje estão contra, não são amigos. Vieram por especulação, talvez enviado até pelo próprio inimigo para tentar desviar, né? Desvirtuar algo aqui dentro, mas não consegue. Por quê? Porque Deus está presente, porque a gente está rezando sempre. Jesus fala, né? Pense em mim, faça meu trabalho, que eu cuido de ti, eu cuido do que é teu. Então, às vezes, aparece entre nós algo muito ruim, vai embora e às vezes a gente nem percebe, né? A gravidade que a gente estava passando. Lá na frente a gente vai perceber alguma coisa, ou fica sabendo de alguma história, né? E aquilo já passou por aqui. Então, Deus protege a gente, né? Nós temos que ter essa confiança. E quando passar por algumas dificuldades financeiras ou com doença, sei lá, complicações aí na família, reze realmente as orações. Peça a Deus que proteja, que livre, porque ninguém vai ficar sem um pouquinho de sofrimento, né? Todos nós. Ele mostrou isso para nós, né? Para ele alcançar a graça e alcançar o propósito que Deus passou para ele, para Jesus Cristo, né? Ele também teve que morrer na cruz. Ele foi pregado, né? E alcançou a graça, que era salvar a humanidade toda. Toda não, né? Uma boa parte. Então nós também vamos sofrer, de uma forma ou de outra, com o nosso sentimento, com a nossa própria carne, né? Então a gente tem que também intensificar as nossas orações. Mas não esqueçam então de aumentar as suas orações pelo nosso padre, nosso sacerdote, o padre Geraldo. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.